Salve, salve galera, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. Já que gosta de conteúdo de música ou culturas pop como livros, filmes e games, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho, deixa um comentário pra engajar. É de graça e é indolor. O clássico que iremos abordar hoje é Toxicity, segundo álbum do System of a Down, lançado em 4 de setembro de 2001, ou seja, ele vai fazer a idade de Laele esse ano, 24 anos. E ele envelheceu muito bem. Mas esse disco ter envelhecido muito bem não é uma coisa boa, porque ele é um disco muito político, e politicamente, de 24 anos pra cá, a gente não evoluiu, a gente regrediu, meu velho. A gente não mudou nada, enfrentamos os mesmos problemas sociais, os mesmos dilemas de 2001. Isso não é legal, isso mostra que a gente ainda é ultrapassado, a gente é feudal, porque essa banda chama Sistema Feudal, não é verdade? Beleza. Mas sonoramente, esse disco é uma pérola, uma joia rara. Ele pega a estrutura de guitarra, baixo e bateria do heavy metal, mantém ali, mas às vezes ele põe um teclado, uns arranjos de orquestra, umas cítaras, uns violõezinhos acústicos para dar uma preenchida no som. E o timbre de guitarra e de baixo, meu amigo, se você quer aprender a timbrar para heavy metal, vai atrás do making-off desse álbum e veja que equipamento que o Dero, o guitarrista, e o Chavo, o baixista, usam. Os timbres de guitarra e baixo têm uma química excelente. A guitarra não é cheia de distorção, mas tem um som preenchido. O baixo ele tem um som seco, mas ele tem uma distorçãozinha de leve ali que dá uma sonoridade crua e muito bonita ao mesmo tempo. Então, System of a Down surgiu lá no começo dos anos 90, com os riffs simples do Helmet, o groove do Faith No More e a sonoridade introspectiva e lentinha do Tool. Mas a música armênia, que é o país de origem desses 4 integrantes, Serj Tankian, vocalista, Daron, o guitarrista, os 2 compositores principais da banda, Chavo, isso, baixista, e o baterista John. O John, ele é o mais rebuscado tecnicamente da banda. Você vai ver que as linhas de bateria são sofisticadas comparadas aos outros instrumentos da banda. Vou tomar um gole no cafezinho pra gente fazer um faixa-faixa sonora e liricamente. Beleza? Sem açúcar. Já começamos logo de cara com a Prison Song, que tem aquele riff solitário em dó, pesadíssimo. A bateria é um pós-punk ultra vitaminado. Aí você pensa, puxa, o System of a Down é uma banda tão experimental, tão avant-garde. Os caras, eles berram. Eles têm uns berros estranhos. Uns berros meio pra dentro. Uma coisa que se você for colocar pra qualquer pessoa, ela não vai assimilar logo de cara, mas eles conquistaram multidões. Como que pode? A sonoridade, ela começa pesada, depois ela vai ficando levinha com os violões, que eles vão entrando aos pouquinhos. Depois fica pesada de novo, o som do System of a Down é imprevisível. Liricamente, a Prison Song fala sobre a superlotação das cadeias. Se tem tanta gente na cadeia, por que existe a criminalidade ainda? Por que a criminalidade continua sendo alta? Tá todo mundo na cadeia, não devia ter criminalidade, não é verdade? E não só isso, mas bate na tecla do seguinte, o cara que vai pra cadeia superlotada, às vezes ele volta pior do que quando ele entrou, meu amigo. Esse é o Estado tentando resolver os problemas dos crimes. E aí temos a segunda faixa, que é a Needles. Needles é pitoresca, ela é quase uma fábula, é quase uma musiquinha de bruxa. Dá vontade de dançar e bater cabeça ao mesmo tempo, porque como eles têm esse groove da Armênia, dos timbres mais tradicionais da música armênia, então tem um molejo a música deles. É um molejo com peso, e liricamente a Needles vai falar de uso de dorgas. Puxe essa lombriga da sua bunda. Sim, é exatamente disso que fala a letra. A lombriga, quando você tem lombriga, ela suga os nutrientes do seu corpo. A lombriga metafórica dessa música é a droga que suga os nutrientes da sua mente. Mas, em vez de usar droga, você pode usar qualquer coisa que seja alienante. Seja uma rede social, uma televisão. Entendeu? E aí temos a faixa de Ardência, terceira. Tem o breakdown ali que remete ao thrash metal, a bandas como Slayer, que System of a Down, eles são devotos. Aqui você já tem uma musiquinha tradicional da Armênia querendo sair, mais definida, com instrumentos regionais de lá, o violãozinho, o rapisódio daquela região do Oriente Médio. De Ardência fala, empurre as criancinhas com
as suas automáticas, suas armas automáticas. Fala da violência policial, da repressão, dos homens. Os caras que mata primeiro e pergunta depois. Ótimo. A quarta faixa é Jet Pilot. É o thrash metal mais tradicional, ela é uma música mais rapidinha, às vezes ela fica lenta pra dar um espaço a um groove quase jazz. E a letra aqui é aberta a interpretações. Eu adoro música assim. Jet Pilot. Na minha, pelo menos, ele deve estar falando de ataques terroristas com jatos. Beleza? E aí a quinta faixa é X. Esse X aqui que é de multiplicação. Fala sobre o egoísmo gerado pelo capitalismo. Como a natureza humana é egoísta, é normal uns terem mais e outros terem menos. Tá sabendo? Muita gente fala que pode ser sobre xenofobia essa música, sobre como a gente quer barrar os estrangeiros do nosso país. Não entra aqui não, mano. Aqui não é sua casa, você possivelmente é um criminoso. Como é que eu vou saber? Você é um estrangeiro, você pode estar vindo fazer coisa estranha no meu país, né? E musicalmente, ela também é rapidinha. Ela não tem nem 2 minutos, então tem essa urgência, essa coisa rápida ali, mais direta, mais crua na sua cara. Beleza? Mais contundente. E o Daron, ele se mostra um guitarrista baterista. Na verdade, ele começou como baterista, mas os pais não tinham dinheiro para dar uma bateria para ele. Então ele transformou a sua guitarra numa bateria. Presta atenção nas linhas de guitarra do System of a Down, são extremamente rítmicas. Temos a sexta faixa mais conhecida da banda, que é Chop Suey. Ela ia se chamar Auto Churrascamentos. O próprio Surge fala isso no começo da música. Mas ela se chama Chop Suey porque é um trocadilho. Chop quer dizer cortar, decapitar. É uma letra também mais aberta à interpretação, mas eu vi uma análise muito boa do Decifrando Letras, um canal excelente, que diz que é uma música sobre sacrifícios. Uma música sobre lutar por causas. Nem sempre essas causas são boas. Ou então simplesmente é sobre a autodestruição, sobre como você tá sacrificando a você mesmo por conta de uma sociedade que não tá nem aí pra você tancar os problemas sociais. É muito forte. Ela começa com o violãozinho ali, clássico, depois vai no acorde de semitom, Psicose, o Surge cantando rapidão, e no final da música aquela coisa de encher os olhos de lágrimas, Surge e o Daron fazendo um dueto vocal lindíssimo. Aqui que entram as orquestrações. Ótimo. 7 é a Bones. Tem gemidos estranhos, sabe por quê? Porque essa música fala simplesmente sobre fazer checho em grupo. Que delícia! Delícia nada, porque é do ponto de vista hedonista que ele fala sobre fazer amor. Uma amiga minha tá me chamando pra me encontrar com alguns amigos dela, eu vou levar meu Pogo Stick. Eu não vou nem dizer o que é Pogo Stick, meu amigo. Mas, como o System of a Down tava ficando famoso, os grupos enchiam, né, pra que ele ficar com eles. Musicalmente, ela fica limpa, mas ela não fica melódica, igual as outras que você viu, por exemplo, o Chop Suey. Aqui o dedilhado limpo de guitarra é uma coisa mais psicótica. É uma coisa mais desconfortável aos ouvidos. E aí depois vem o breakdown. Aquela coisa mais metal pesado tradicional. Beleza? A oitava é a Forest. A Forest vai falar sobre como o homem pensa que os recursos naturais são infinitos. Mas não são não, meu amigo. Estão muito longe disso. Como a gente faz uma fricção enorme na natureza. A gente desmata as árvores. Tem um aquecimento global, né? A gente destrói a nossa mãe, natureza. Faz uma síndrome de Édipo em relação à natureza. Você destruí-la, você ferrá-la. Tá sabendo? Musicalmente ela é linda. Tem o ritmo de musiquinha de bruxa, na guitarrinha pesada. Mas daqui a pouco veio o Surge, o Daron, de novo, com aquelas melodias vocais bonitas. E aqui tem a quebra de tempo imprevisível. Eles brincam muito com o compasso. Extremamente rítmica. Acertar o tempo dessa música tocando guitarra não é moleza, tá? E aí você tem a ATWA. Ar, árvores, água e animais. Que é um conceito difundido pelo Charles Manson. E é uma música que vai falar sobre o fanatismo, sobre você seguir um líder, seguir uma seita. Uma seita que nem sempre é boa, né? Como o povo é gado de um homem só, como diria Raul Seixas. Essa música vai bater nessa tecla. Ao contrário das outras que começam pesadas, essa aqui começa leve, melódica. E aí o Surge força aquele sotaque do povo dele. I don't need a anymore! E aí esse berro aqui que torna a música menos acessível.
Daqui a pouco vai dando espaço à melodia de novo, a um solo lindo do Daron. Começa lindo, depois ele vai pincelando a guitarra com muita agressividade. E aí o Serge começa a aumentar o vocal. Cara, como o System of a Down transita entre a pitoresquice, o peso e a beleza, é uma coisa que poucas bandas conseguem fazer. Eles são mestres em dinâmicas. Alto, baixo, intenso, levinho, bonito, feio. Vamos lá. Aí temos a Science. A mais padrão musicalmente desse álbum. A Science vai falar como a ciência destruiu a natureza. Como o avanço da ciência foi às custas da natureza. A gente possivelmente vai ter uma terceira guerra mundial por falta de água. As árvores estão faltando, as ruas estão mais quentes. Tem um derretimento das calotas polares e o homem tá agindo como se não tivesse culpa no cartório. Beleza, mano? E aí temos a faixa 11, Shimmy. American Way of Life. Vai bater muito na tecla da era de ouro do capitalismo. Onde eles criavam as crianças na escola pra... O que você quer ser quando crescer? Você precisa de um emprego pra poder sustentar sua esposa e seus filhos. Beleza? Porque aí você vai ser um homem de caráter, um homem de família, longe de qualquer suspeita. Não suspeita de quê? Ninguém vai suspeitar que você é podre por dentro, que você é uma pessoa do mal, que você é uma pessoa ruim. Claro, eu sou um homem de família, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu não sou uma pessoa ruim, tá vendo? Não, portanto, não se atrase pra escola pra você ser um homem e mulher de bem. E aí o refrão da Shimmy em tom maior, em ré maior. No metal a gente usa tons menores, que é um tom mais pessimista, mais pesado. Aqui em tom maior. E aí tem uma cozinha, baixo e bateria de jazz no meio da música, que eu acho muito interessante. E aí ela fica pesada e acaba bruscamente. Para dar lugar a Toxicity, uma das mais famosas do disco. Que é a perda da virgindade dos bateristas. Ela tem uma quebra de passo psicopata. O compasso quaternário é o compasso normal da música. 1, 2, 3, 4. Quando acabou quarto tempo, você começa outro compasso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é 6 por 4, 12 por 8. É um negócio que eu nem me atrevo a contar aqui pra vocês. É difícil de explicar. Liricamente, quem compôs foi o Chavo. Foi um dos compositores da música. Foi baseado num sonho que ele teve. Tá? Aqui tá aberto a interpretações. Mas Toxicity pode ser toxicidade ou cidade tóxica. Pode ser um trocadilho infame. Ela pode estar falando sobre o caos de se viver, né? Seja lá o que isso significa. Aí temos a Psycho, a 13ª faixa. Psicose, grupo, cocaína e loucura. Fala da vida glamurosa de Hollywood, dos famosos. Eles são idolatrados. Todo mundo puxa o saco deles. Nossa, eu queria ser que nem esse cara. Esse cara tá chapuletando todo mundo, mas ele é uma pessoa vazia e medíocre. E ele supra esse vazio com sexo e dorgas. Bom, e musicalmente essa música é impressionante. Ela começa com a estrutura padrão ali do heavy metal. Aqui já não tem tantos gritos esquisitos. E o final tem um solo muito simples, mas muito bonito. Que começa só a guitarra, depois entra o teclado preenchendo ali, fazendo uma cama sonora, que parece que você tá nas nuvens, velho. Uma coisa pesada fica um negócio angelical no final. Para terminar na Aerials, 14ª música desse álbum. 14ª música desse álbum, ela vai nos falar como a nossa mente é fechada, né? Como a gente tem que abri-la como se fosse uma antena. Life is a waterfall, a vida é uma cachoeira, ela tá fluindo, você tem que acompanhar o fluir da vida, evoluir. Tipo Caverna de Platão. Não pense que tudo que você vê da sombra da caverna é a vida. Vai experienciar o mundo lá fora, meu velho. Para de pensar que tudo que você tá vendo é a verdade. Abra sua mente, essa é a mensagem da música. Musicalmente, ela segue uma escala menor natural, agradável aos ouvidos. E a mensagem dela é tão simples que minha professora de inglês uma vez usou para a gente poder traduzi-la. É como diria o Raul Seixas, né? Raul Seixas, ele conseguia esse apelo popular porque ele tinha uma música rebuscada, esotérica, mas a mensagem que ele passava era simples. Pra você ser inteligente, a sua mensagem tem que ser simples. Do que adianta eu ter uma mensagem muito boa se eu não consigo me comunicar com as pessoas e transmiti-la? Pois é, Aerials faz exatamente isso. Antenas no céu, abra sua mente como se ela fosse uma antena. 14ª faixa é a última, né? Acabou o vídeo, nada disso. Temos a 15ª, a Arto, que é uma música tradicional do povo da Armênia. Um cara chamado Arto, ele toca.
É como se fosse uma viagem de volta pra casa depois de você ter visitado os Estados Unidos e ter visto tanta merda acontecer. Beleza? Infelizmente você voltaria para os Estados Unidos 24 anos depois e descobriria que não mudamos absolutamente nada. Então é isso, minha gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado a você que me acompanhou até cá. Muitos beijos e um gole para terminar.